Meu irmão, minha irmã, chegamos com mais um episódio do nosso querido Cappuccino Cast, que já está na sua segunda temporada. E eu, Frei David, peço licença para estar com você neste momento, para juntos aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento franciscano. E hoje com o tema Vai e Reconstrói a Minha Igreja. E o meu convidado, como você já sabe, é sempre especial, mas hoje é mega, hiper, ultra power especial. Pois hoje nós vamos conversar com um bispo capuchinho. Ué, existe isso, Frei? Existe. E hoje, com ele, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa dimensão de pastoreio, de vivência do episcopado com esta congregação religiosa que são os capuchinhos e assim por diante. Então, sente-se para escutar, acompanhe-nos nesta conversa que com certeza vai te edificar e muito. Com grande alegria eu acolho aqui no nosso Cappuccino Cast Dom Frei Mário Marques. Paz e bem, Dom Frei Mário, a sua bênção. Paz e bem, Frei David, que bom estar nesse momento, nessa programação, aí com a Rádio Evangelizar, nesse podcast maravilhoso que você já realiza e seus seguidores, com certeza, se sentem honrados com a sua participação, com a sua maneira de se comunicar também. E é uma maneira da simplicidade capuchinha, com certeza está presente nesse jeito de ser. Eu é que fico muito honrado com a tua presença depois de tentar uma data e tenta outra data e aqui e ali, mas agora deu certo e aqui estamos para esta nossa conversa. E Dom Frei Mário, o senhor está falando de onde? Eu estou falando de Joaçaba, Santa Catarina, né? É a sede da diocese a qual eu tenho a vivência do meu ministério episcopal desde 2011, né? Desde 19 de fevereiro de 2011, estou à frente da diocese de Joaçaba, que no próximo ano estará comemorando 50 anos de sua criação, ou seja, estaremos jubilando, jubileu de ouro, e estamos nos preparando para a data. Que bênção! Mas, Dom Frei Mário, sempre a gente gosta de apresentar os nossos convidados para que também o nosso ouvinte, o nosso espectador que está aqui nos acompanhando conheça um pouquinho mais da sua vida. Então, conte para nós de onde veio o Mário Marques, a sua família, conte-nos um pouquinho da sua história. Eu nasci num lugar aqui chamado Vila Kennedy, pertencente ao município de Luzerna, aqui no território da diocese de Joaçaba. Minha família é dessa região mesmo. E no tempo em que fui para o seminário dos Capuchinhos em Ouro, Capinzal, os freis atendiam a nossa paróquia de Santa Lúcia, onde temos uma devoção bonita de um frei capuchinho que marcou muito a nossa região, Frei Crispim, e que tem até romarias reconhecendo assim o exemplo desse Frei Capuchinho, com o qual eu fiz a minha primeira comunhão também. E depois fui para o Seminário dos Capuchinhos, em Ouro Capinzal, depois para Irati, no Paraná, e depois fui para a Universidade de Curitiba, fiz a filosofia e a teologia em Ponta Grossa e o último ano teologia em Florianópolis. Essa foi a sequência dos meus estudos, preparando-me para o sacerdócio, e fui ordenado aqui na atual Catedral Santa Teresinha de Jesus, em Joaçaba, onde minha família residia na época em que fui ordenado sacerdote. E depois de ordenado presbítero, o senhor passou por quais localidades? Eu fui designado para trabalhar em Uraí e Rancho Alegre, dois municípios do norte do Paraná, como pároco
assim que fui ordenado, e tive a colaboração de mais 3 freis que me ajudavam nas 2 paróquias por 2 anos. Depois, o provincial me transferiu para as Mercês, em Curitiba, onde, com a finalidade de me preparar para uma outra missão, de ser capelão da Força Aérea Brasileira, e assim me preparei, fiz um concurso, passei no concurso e depois fui do concurso feito, teve um estágio, e do estágio fui nomeado capelão ali da Força Aérea Brasileira, na base aérea do Bacaxiri, em Curitiba, onde eu trabalhei tanto na paróquia das Mercês, como também na paróquia Nossa Senhora da Luz, Vila Nossa Senhora da Luz, dos Pinhais, cidade industrial, e ao mesmo tempo também cuidava da vida pastoral do quartel da Aeronáutica, hoje SINDAC da 2. Trabalhei praticamente uns 10 anos e pouco ali, depois fui transferido para Recife, Pernambuco, onde eu trabalhei também por 2 anos, e de lá fui transferido para Brasília, trabalhei 10 anos e 8 meses. Também sempre dentro da capelania militar. Lá em Brasília fui o sacerdote, o cura da Catedral dos Militares, também em Brasília. E lá fui nomeado em 2006, pelo Papa de 16, bispo auxiliar para a Arquidiocese de Vitória, Estado do Espírito Santo. E depois de 4 anos e pouco de trabalho como bispo auxiliar, eu fui transferido, então, para Joaçaba, para assumir a Diocese de Joaçaba, no dia 19 de fevereiro de 2011. E estou aqui desde aquele tempo. Então, essa é um pouco a trajetória. É bom para nosso querido irmão, nossa querida irmã conhecer. E como você já percebeu, ele é Frei Capuchinho. O Dom Frei Mário é da nossa província, do Paraná e Santa Catarina. E eu tenho a honra de dizer que foi ele que me ordenou presbítero no dia 9 de março deste ano. Foi uma grande alegria para mim, né, ter sido convidado, né, pelo Frei David, e ter realizado essa missão, né, de ordená-lo sacerdote para a igreja. Fico muito feliz e honrado também de estar agora sendo entrevistado por esse sacerdote que eu ordenei. Muito bem. Dom Frei Mário, vamos lá. Vai e reconstrói a minha igreja. Esta é uma frase muito eloquente na vida de São Francisco de Assis. O senhor pode contextualizar um pouquinho o nosso ouvinte? Por que esta frase é tão importante para São Francisco? São Francisco estava fazendo o seu discernimento, diríamos, diante do chamado de Deus. E ele se viu em certos momentos, né, como uma encruzilhada também na vida. Mas ao mesmo tempo, certamente uma certa angústia diante do mundo que vivia e das necessidades que ele percebia dentro da igreja e também dentro do clero, da comunidade de fé do seu tempo. E ele teve essa inspiração quando, diante do crucifixo de São Damião, né, ele teve uma inspiração, se o crucifixo estivesse falando ao coração dele, que olhasse, né, para a igreja. E essa frase que ele ouviu assim, no seu íntimo, Francisco reconstrói a minha igreja. Ele entendeu que havia muitas igrejas, templos, meio abandonados, meio caindo, meio descuidado, desleixado e tal. E ele começou a fazer campanha, né, para reconstruir os muros e as paredes e os telhados das igrejas. Depois ele percebeu que não era isso que aquela inspiração, aquele chamado havia sido tocado no coração dele. Então, no momento em que ele entendeu que o chamado, pedido
do crucifixo lá de São Damião era outro, né, que era reconstruir a igreja espiritualmente. E assim ele começou, então, a atuar e buscar na palavra de Deus, evidentemente, e mesmo também na interioridade da sua vida espiritual e de oração, ele foi entendendo qual era o verdadeiro chamado de Deus. Reconstruir a igreja, que significa não a igreja material, mas sim a física, que somos nós, como pessoas que construímos a igreja viva. Somos os tijolos, somos as estruturas da igreja, as pessoas. Então, é nesse sentido que esse despertar de Francisco ganhou o mundo e se estendeu, né, para tocando também outros corações, outras pessoas, e assim foram se agrupando mais pessoas junto a esse desejo de levar o Evangelho, a palavra de Deus, aos confins do mundo. Então, esse reconstruir a igreja, Francisco foi entender depois desse chamado, diríamos, né? Depois dessa primeira fase de reflexão. Então, Francisco de Assis chegou até a trabalhar de pedreiro para reconstruir as igrejas. Sem dúvida, deve ter carregado pedra, feito muitas coisas nesse sentido, né? De carpintaria também, eu imagino, né? Mas o zelo dele, primeiramente, foi para os templos, né? Nesse momento, e depois que ele entendeu que a dimensão era maior, a questão espiritual. E olha que interessante, meu irmão, minha irmã. O Papa Francisco, ele escolheu o nome Francisco, não por causa de outro Francisco, senão Francisco de Assis. Agora, Dom Frei Mário, o senhor que está aí no episcopado, o senhor que é da sucessão apostólica, por que o Papa encrencou com Francisco de Assis? O que ele quer com São Francisco de Assis? O Papa Francisco é da ordem dos jesuítas, né? Os jesuítas têm uma preparação bastante intensa no seguimento de Jesus Cristo, mas também na formação. Eles também se ordenam com mais idade para se preparar até mais para servir a igreja na parte da intelectualidade e principalmente nos vários setores da teologia, né, da filosofia, para serem mestres, doutores e assim por diante. E o Papa Francisco, com certeza, diante do cardeal que estava ao lado dele, né, quando ele foi nomeado Papa, escolhido como Papa, disse: lembre-se dos pobres, né? E assim ele logo pensou em Francisco de Assis, né? E ao lembrar de Francisco de Assis, escolheu o nome de Francisco. E nós percebemos que ele tem acolhido toda uma espiritualidade franciscana no seu ministério papal, ou seja, diante da igreja atual. E São Francisco é muito atual porque ele procurou viver a radicalidade do Evangelho, se aproximar o mais possível da pessoa de Jesus Cristo no seu agir, no seu modo de ser, no seu modo de acolher, no seu modo de ouvir, no seu modo de ir ao encontro. Então, o Papa Francisco pegou essa inspiração de São Francisco e traz hoje para o contexto do mundo atual o cuidado com a natureza, o respeito com a pessoa humana, o acolhimento das pessoas, a evangelização, o ir ao encontro, o escutar, o ver, o contemplar. Então, eu percebo que o Papa Francisco, nos documentos que ele emite, sempre tem uma característica franciscana, mas também, evidentemente, no seu conjunto, algumas coisas assim importantes também dos jesuítas, né?
do ensinamento, da compreensão, da teologia, assim por diante. Ele coloca de uma maneira mais simplificada para que todos entendam a missão do cristão, da igreja, e também que o mundo seja aberto para acolher a todos. Assim eu vejo o Papa Francisco usando o nome de Francisco de Assis, mas também expressando nos seus gestos, nas suas atitudes, o estilo franciscano que encanta o mundo há mais de 800 anos. E nós podemos dizer que o Papa Francisco também está fazendo uma reconstrução da igreja? Eu creio que todos os papas, de uma maneira ou outra, com seu carisma, com o seu jeito, Deus sempre coloca no tempo certo, pessoas certas. E o Papa Francisco, acho que ele veio no momento em que o mundo, de fato, precisa de alguém como Francisco, trazendo para a humanidade uma esperança, uma compreensão da nossa missão como seres humanos no mundo, principalmente na questão da paz, na questão do respeito à vida, às pessoas, e ao mesmo tempo também congregando as pessoas de fé com as pessoas também que não têm fé, buscando que cada um possa respeitar o outro como imagem e semelhança de Deus, como ser humano que deve ser respeitado em sua dignidade e nas suas necessidades também sejam aparadas e sejamos solidários uns com os outros. E o Papa Francisco demonstra isso em suas visitas pastorais, nos seus documentos também que emite, nas suas catequeses, nos seus ensinamentos, ele é muito claro e às vezes não compreendido por muitos também. E hoje, onde o senhor se encontra, na sua igreja particular de Joaçaba, há muito que também ser reconstruído, como num todo da nossa igreja? Nós estamos em crescimento, em busca de melhor atender as pessoas, de melhor evangelizar, de melhor integrar as pessoas, hoje mais sinodal também, ou seja, de caminhar juntos, o clero, os seminaristas, os religiosos, as religiosas, as nossas lideranças, os nossos movimentos e pastorais estão sempre buscando se renovar e seguir as orientações da CNBB como instituição também que propõe para nós caminhos alternativos e também de realização da nossa missão evangelizadora como igreja no Brasil, na América Latina e no mundo, tendo como base exatamente os documentos que a igreja emite, e principalmente a conferência de Aparecida marcou muito também o Papa Francisco para a América do Sul, diríamos, e também o mundo. E ele também se inspira muito naquele documento quando trata da evangelização no mundo. E agora, mais recentemente, a questão do sínodo tem trazido para nós uma forma de diálogo, uma forma também de proximidade, de ouvir as necessidades reais do mundo atual. Então, nesse sentido, nós estamos buscando reconstruir aquilo que precisa reconstruir, precisamos manter aquilo que precisa ser mantido, renovar e também uma linguagem cada vez mais próxima da juventude atual e também do ser humano hoje, né? Impermeado aí por tanta tecnologia, seja no campo da comunicação, ou seja no campo da evangelização. Eu creio que muitas iniciativas e muitas realidades vêm
contribuindo para reconstruir ou florescer, mesmo estabelecer caminhos novos, evidentemente, com a mensagem que sempre é atual, o Evangelho. Não sei se eu seria muito ousado em dizer, mas eu creio que nós estamos caminhando para a reconstrução da união da nossa igreja, Dom Mário. Diante de tantas polaridades e políticas, e ideologias, e é um extremo de um conservadorismo, é um extremo de um progressismo e assim por diante, o senhor não acredita que nós tenhamos que fazer essa reconstrução também, desta união? Evidente que extremos de um lado ou de outro não leva à união, mas sim à divisão e à separação, né? O importante é buscarmos a reconciliação, onde precisa. Um caminhar junto significa ter ideias semelhantes e parecidas, né? Pode até discordar de algumas coisas, né? Mas não podemos ser inimigos, né? Eu acho que ser inimigos como cristãos uns dos outros, ou culpar esse ou culpar aquele, não é o caminho. O caminho é nos ajudar a viver com seriedade, com alegria, com entusiasmo a nossa fé. Então, o que eu vejo, quando há extremismos, há descontentamentos, né? O descontentamento não faz parte, né, do cristianismo, né? A divisão não faz parte do cristianismo. Cristo veio e rezou pela unidade. Então, eu acho que é preciso que a gente tome consciência que a missão é de Jesus e nós somos instrumentos dessa missão. E devemos concorrer sempre para a unidade e para que a evangelização ela aconteça de forma mais serena possível, com a contribuição de todos de uma maneira fraterna. No tempo de São Francisco de Assis, era muito evidente que a igreja favorecia os mais ricos, que a igreja tinha um poder de ostentação e deixava os pobres de lado, os marginalizados de lado. E parece que com Francisco de Assis esta igreja espiritual, como o senhor já bem mencionou, foi sendo reconstruída nesse princípio da unidade, em que todos somos filhos de Deus. E parece que hoje, Dom Frei Mário, esta igreja continua a ser atacada e desse modo as suas pedras vão caindo. E há necessidade também dessa reconstrução, como um ponto que o senhor elencava bem, da acolhida a todos. Parece que a igreja é só para um grupo, é isso mesmo? A igreja não é só para a quem se considera mais santo do que o outro, né? Então, quando a gente faz essa colocação, está discriminando, está desfazendo do outro. O que eu vejo aqui como algo fundamental para nós é buscarmos a obediência, seguirmos os preceitos que a igreja sempre propagou e continua a propagar. Nós temos que ter alguém à frente, há já mais de 2000 anos, que sempre o Papa é alguém que nos mostra esse caminho. Não, ele não é sozinho, ele tem os cardeais, ele tem os bispos, tem os sacerdotes, né? Tem os leigos, né? E a igreja ela é um contexto amplo e por isso é necessário que nós tomemos a consciência que nós somos igreja, que somos o povo de Deus e que devemos nos acolher e não nos dividir. Se no tempo de São Francisco a riqueza, o mundanismo,
muitas outras coisas estavam infiltradas na vida da igreja, tirando o sentido dela. Francisco não vem para contrariar, ele vem com o testemunho, com a vida, e fazendo ele o bem. Então, cada um de nós é chamado a propagar e fazer o bem, e não ser juiz dos outros, ou criticar os outros, falar mal dos outros, né? Estamos contra os mandamentos da lei de Deus, em certo sentido, quando nós vemos divisões nesse aspecto, né? De direita ou de esquerda, sei lá, de tradicional ou avançado. O equilíbrio sempre é o ideal para todos nós, né? Esse equilíbrio, ele deve acontecer dentro de cada um de nós, para que ele aconteça também em nosso entorno ou com as pessoas. Então, eu creio que a unidade, essa sinodalidade que o Papa Francisco nos mostra, é saber escutar, é saber também acolher quem pensa diferente, mas que possamos ter aquilo que é fundamental, o Evangelho para todos nós, a palavra de Deus, a doutrina da Igreja, tudo aquilo que a Igreja nos ensina, nós devemos procurar colocar em prática. E assim estaremos cumprindo a nossa missão no mundo. O senhor disse sobre obediência. São Francisco foi um homem extremamente obediente à igreja. Tanto que ele fez todas essas mudanças com a sua própria vida dentro da igreja sem pronunciar um A contra a igreja. E sabe, Dom Frei Mário, o senhor como bispo já deve ter visto o tanto de ataques que a CNBB sofre. O quanto muita gente não quer ser obediente às diretrizes que não são os senhores que inventam. Os senhores estão atualizando aquilo que a igreja no geral está pedindo. Como que a gente pode cultivar esta obediência para não acabarmos desconstruindo a nossa igreja? São Francisco, até um dos votos dele foi de obediência, e talvez seja mais um dos votos mais difíceis de ser cumpridos, né? Ser obediente. E nos tempos atuais, né, a obediência está difícil de ser exercitada na família, na escola, às autoridades, né? Enfim, a desobediência, ela cria situações adversas e acaba complicando a convivência humana, né? E se isso acontece dentro da igreja, dentro da comunidade, eu considero um pecado isso também. Ou seja, é um mal que desconstrói, né, a unidade, desrespeita a autoridade também religiosa, né? Aqueles que nos representam como guias, como orientadores, né, na nossa vida de fé, pessoas que se deixam tudo para dedicar-se totalmente ao serviço da evangelização, seja o bispo, seja o padre, seja o diácono, seja a religiosa, o religioso, né? Que se coloca a serviço da comunidade, sejam os nossos leigos também, nas lideranças, nos movimentos, nas pastorais, muitas vezes também não são entendidos nem compreendidos, às vezes recebem críticas, colocando em situação muitas vezes difíceis, julgando a igreja por isso, pelo Papa ou alguma coisa, disseminam, né, fake news aí também, assim dizer, falsidade também, às vezes por não compreender nem a CNBB, nem a igreja, nem, talvez desconhecendo aquilo que é a nossa igreja. Ela procura ser sincera, ela procura seguir os ensinamentos. Também nós somos santos e pecadores, não há dúvida, né? Mas
procuramos acertar mais do que errar, né? Eu assim considero. Então, acho que nós precisamos aprender a respeitar e a ser obedientes ao Evangelho e aos ensinamentos que a Igreja nos apresenta como inspiração do Espírito Santo, que vai conduzindo em cada tempo e a seu tempo. Uma das maiores exortações de São Francisco de Assis para nós é que nós veneremos os nossos sacerdotes, porque somente por meio destes é que nós temos o Cristo de forma visível e alimento para nós pela Santíssima Eucaristia. Também pedir obediência à Igreja, reverência ao Papa. E assim, hoje, como o senhor bem estava nos dizendo, parece que tudo isso fica esquecido. Parece que todo mundo é o dono da verdade, ninguém quer fazer um caminho de construção de uma teologia, de criticidade, quer ir na onda, né? Vai para cá, vai para lá, mas assim, Dom Frei Mário, abrindo o teu coração agora, como um bispo, como membro da CNBB, o que é que mais dói em vocês? O que é que realmente parece que bate para desconstruir a Igreja? Eu sempre olho a questão do testemunho, né? A importância do nosso testemunho. Quando causamos algum escândalo, evidentemente, isso prejudica a imagem, prejudica a fé de quem está balançando na fé, ou de quem está buscando, de repente se decepciona, né? Então, isso eu acho, quando se distorce o verdadeiro sentido da missão de sacerdote, de religioso, de religiosa, né? De cristão, né? Nós precisamos ser coerentes na nossa vida, naquilo que nós abraçamos, viver com sinceridade, testemunhar a nossa fé com alegria, com disposição, e não com azedume, não com maldade, né? Não com fofoca. Essas coisas não ajudam a construir. Portanto, eu creio que é com amor, com atenção, com dedicação, como Francisco fez, né? Reconhecendo que somos irmãos, que precisamos do perdão, precisamos também perdoar, que precisamos amar, que precisamos servir. Eu gosto muito da oração de São Francisco de Assis, porque é uma oração que começa e também já dá o encaminhamento, né, para a gente na própria oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Então, coloca a gente como instrumento. Onde houver ódio, que eu faça o quê? Eu levo o perdão. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Veja como que é bonita trazer para o nosso coração, para a nossa vida, a oração de São Francisco. Se cada cristão fizesse essa oração, procurando entender a dimensão como ele coloca, haveria uma reconstrução espiritual de toda a humanidade, de todo o ser humano, né? Em conformidade, em comunhão mais possível. Evidentemente que nós temos outras orações, como a Santa Missa, que ela tem todo um conteúdo também que nos ajuda, nos leva a Cristo, a receber e a transformar nossa vida. Assim como temos os sacramentos da igreja, cada um deles traz uma riqueza da graça, das bênçãos de Deus para a nossa vida humana. Então, nós podemos nos tornar mais humanos, mais divinizados, na medida em que nós criarmos essa espiritualidade em nossa vida, no nosso modo de ser e de agir. Assim estaremos reconstruindo a igreja. Assim fez Francisco de Assis, no meu entender. Assim, a igreja hoje também deseja, e com certeza o Papa Francisco sonha
né, com a humanidade reconciliada, e que vemos tantos encontros, né, entre países, as guerras, a fome, a questão migratória, tudo isso, os desastres também ecológicos que nós vamos vivenciando aí ao longo desses últimos anos, pelo descuido com a natureza. Então, Francisco aqui tem nos chamado a atenção para reconstruir este mundo que de repente estamos mais destruindo do que construindo, apesar de toda uma tecnologia e de todo um avanço científico da humanidade, mas está descuidando, quem sabe, da base, que é esse cuidado geral de si e também da humanidade, da criação, diante do mundo que nós esperamos para as futuras gerações. Há bispos de diversos tipos, estilos, porém há um alicerce espiritual do episcopado para nos ajudar nesta reconstrução contínua da igreja. Eu digo reconstrução contínua porque lá o tempo de São Francisco é 1200 e lá vai cacetada, né? 1221, 22, 23, ali a base final da sua vida. Mas ainda hoje, em pleno século XXI, nós estamos reconstruindo esta igreja que por vezes é atacada, por vezes recebe pancada de tudo quanto é lado, como estamos dizendo. Mas assim, Dom Frei Mário, como que nós podemos definir este alicerce espiritual do episcopado, por onde a gente vai montando esta casa, vai montando este chão novo? Eu creio que há uma preocupação geral, né, da CNBB e da igreja também como um todo, e nós aqui no Brasil estamos priorizando a iniciação à vida cristã como uma maneira muito importante da experiência de fé ao receber e se preparar para cada sacramento. Então, a catequese renovada, a catequese hoje de iniciação à vida cristã, está sendo uma resposta que envolve a criança, o adolescente, o jovem, os pais, a família, a comunidade, numa participação mais própria, mais intensa, que se perdeu nesses últimos anos, né? Em função da realidade em que o mundo hoje vive. Também, se podemos olhar aí, no mundo do trabalho, no mundo do divertimento, nas atividades, nas necessidades do consumismo e tudo mais, faz com que a gente se volte mais para o fazer e para o ter do que para o ser. Então, é nesse aspecto, quando nós abandonamos a questão da fé ou terceirizamos algumas coisas que são próprias da família, próprias da comunidade, da igreja, né, ou da escola, nós precisamos resgatar, dentro de todo esse contexto, um jeito novo de viver esta novidade. Viver, então, ao mesmo tempo, todas essas possibilidades, que a gente possa ter consciência de que sem a fé, sem a espiritualidade, nós não vamos longe, não nos satisfaz, por mais que busquemos colocar nossa confiança em tudo aquilo que construímos e fazemos. Precisamos ter esse conceito, essa presença, essa devoção, essa busca dentro do nosso coração. Porque Deus tem um lugar dentro de cada um de nós. E se nós não colocá-lo ali, não termos ele ali no nosso coração, na nossa vida, quem vai preencher e dar sentido na nossa vida? E assim, nesta mesma base,
quais seriam hoje os grandes desafios da evangelização para uma reconstrução sadia do templo espiritual do qual somos cada um de nós? Porque creio eu que o primeiro passo desta reconstrução é nos assumirmos como igreja. É tomar consciência que nós somos igreja, não é um templo físico. Templo físico é o lugar onde nós nos reunimos, mas quais hoje, Dom Frei Mário, são esses grandes desafios que os senhores aqui no Brasil percebem? Eu creio que a ação evangelizadora da igreja no Brasil, ela tem buscado trazer para nós caminhos. E cada diocese tem seu caminho, tem a sua vida, digamos, de administração, com os movimentos, com as pastorais, com a catequese, com a formação. Eu creio que precisamos dar ênfase à formação, mas uma formação que seja de espiritualidade, que ela tenha uma dimensão também social, evidentemente, do cuidado do outro e da sociedade. Precisamos fazer com que as famílias possam transmitir também a fé, ou ajudar na fé, mas participando. Por isso, a pastoral familiar tem feito um grande trabalho também na igreja. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão nas nossas comunidades, com as celebrações da palavra, né? Os nossos catequistas que se dedicam semanalmente parando as instruções e orientações para as nossas crianças, adolescentes e adultos, os nossos movimentos, associações, todas elas têm se empenhado de uma maneira muito bonita na evangelização. Os nossos presbíteros, sacerdotes, as religiosas, os religiosos, também nas escolas, nos hospitais, onde também atuam, bem como na própria sociedade, na catequese, nas missões, são os modos, jeitos de trabalharmos isso. Eu acho que precisaríamos ter mais, evidentemente, sacerdotes para nos ajudar, por isso precisamos rezar pelas vocações, pelos seminaristas, pela perseverança dos sacerdotes, para que possam desempenhar e ajudar a comunidade a crescer na fé. Então, eu vejo que muitas coisas estão acontecendo de bonito na nossa igreja no Brasil através da CNBB. Muitas pessoas desconhecem a CNBB. Ela também tem uma editora, né, para transmitir também os documentos, tanto do Papa quanto também da Igreja no Brasil, e isso tem sido uma grande contribuição. Então, eu vejo que hoje também os meios de comunicação, né, a gente trabalha também com isso, né, a Pascom, né, temos as TVs aí que tem a Católica, as rádios, tem muitas coisas acontecendo, possamos olhar assim, de modo geral, há um empenho, há uma dedicação, nem sempre encontramos os resultados e esperamos os resultados também imediatos, como é o mundo atual, imediatista, que é soluções rápidas e que aconteçam ontem, hoje, mas, de qualquer maneira, eu tenho um olhar assim bonito também pela CNBB, porque a gente convive todos os anos, uns 10 a 12 dias, com todos os bispos do Brasil, lá na celebração da CNBB, Assembleia em Aparecida. Então, ali nós vemos a diversidade de situações e desafios da igreja nos diversos rincões desse país continental, né? E das necessidades também. Evidentemente que nós não podemos nem temos condições de abraçar tudo, por isso
existem também as outras denominações religiosas que também fazem a sua parte e o seu papel também. Mas nós, como católicos, eu creio que temos, assim, um empenho, uma dedicação bastante ampla e, ao mesmo tempo, de disponibilidade geral para acompanhar os fiéis da nossa igreja e campanha. Eu fiquei muito feliz de ouvir que esse alicerce espiritual do episcopado, ou seja, a base comum de todos os bispos, está sendo trabalhar esta reconstrução com a iniciação cristã. Porque eu falo para o senhor aqui, posso até criar polêmica, mas ao meu ver, a nossa catequese se parece, ou se parecia, né, porque agora está sendo remodelada, como um curso de direitos e deveres. Mas não tinha vivência, não tinha praticidade, não tinha, vamos dizer assim, uma pastoral para que aos poucos a criança, o adolescente, o jovem fosse percebendo o que é essa igreja. Porque às vezes parece que é só teoria, né? Só teoria, então é como uma escolinha que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou ter minha formatura, fez a crisma e foi embora. E eu acredito que esse é o caminho mesmo, né? E fico muito feliz de ouvir que esta tem sido uma prioridade dos senhores. Aqui na Diocese de Joaçaba, nós estamos bem empenhados, bem integrados na questão dessa catequese de iniciação à vida cristã. Estamos dando passos largos e a gente percebe que, no princípio, no começo, existia um pouco de rejeição, mas agora as pessoas estão vendo os resultados já. Então, acho que isso é muito importante de dizer aqui para você que nos assiste. Não faça oposição ao estilo novo de catequese, porque esse, de fato, eu creio que vai trazer essa experiência de vida cristã, além do conhecimento, além da formação, ela traz também a experiência de realizar a cada encontro, não é só um encontro, não é só uma formação, mas uma vivência daquilo que se ensina. Eu acho que aí está um exercício bonito da iniciação à vida cristã. E agora, o interessante também desta frase simplesinha, vai e reconstrói a minha igreja, também pode ser aplicado a reconstruir a cada um dos cristãos, não é, Dom Frei Mário? Reconstruir cada um dos batizados em sua fé, em sua caminhada de comunidade. Esse reconstruir é a conversão diária, a busca da santidade, né? E isso vem pela nossa espiritualidade, evidentemente, pela nossa vivência cristã, pelo nosso testemunho cristão, pela nossa integração nas comunidades. Sem comunidade a gente não vai, se perde, esfria a própria fé. Então, o lugar para todos nós, o crescimento em comunidade, é viver na comunidade, é participar da vida de comunidade, todos os fins de semana. E assim vamos reconstruindo esta fé, reconstruindo a força de viver em comunidade, como já também bem falou o Dom Frei Mário. Agora, Dom Frei Mário, já caminhando aí para os finalmente da nossa conversa, do nosso bate-papo, como conciliar essa história de ser um frei capuchinho e um bispo? Dá certo esse negócio? Bom, dá certo dá, que o senhor está aí, né? Mas só para dizer, como conciliar isso, Dom Frei Mário? Só para também elucidar ainda mais a clareza para os nossos ouvintes. Evidentemente que a formação que a gente recebe no seminário e na vida de congregações religiosas nos marcam profundamente a espiritualidade. E a gente por isso a gente se tornou frei, porque me identifiquei com a vida de São Francisco de Assis.
Sim, levo na minha vida, agora como bispo, o pedido da igreja para essa missão, e quando foi anunciado essa missão, alguém disse assim, é obediência, você fez voto de obediência, a igreja está pedindo para você assumir essa missão, mas eu nunca pensei nisso, eu falei para o núncio, né? Eu nunca me imaginei, nunca me preparei para isso, como que vai ser a minha vida, será que dá para levar para frente isso? Não. Ele disse, olha, você fez um voto de obediência, então o Papa lhe pede esse serviço para a igreja, né? Como a gente é servidor na igreja como religioso, agora como bispo também posso ser. Então, assim aceitei e estou muito feliz, já estou completei 18 anos agora de 31 de maio da minha nomeação. Vou completar 18 anos de bispo, dia 6 de agosto. Mas não é Já é um muito tempinho. fácil. Mas não é muito fácil essa vida, não, né, Dom Frei Mário? Olha, o que é fácil? Eu perguntaria para você, eu sei que você está no início aí também do seu ministério, né? O que é fácil, né? Todas as coisas têm os seus desafios, as suas dificuldades. Quando a gente encara com amor e dedicação, as coisas não ficam pesadas. Mas quando a gente coloca a dificuldade em cima daquilo que a gente vai fazer, a gente torna aquilo mais pesado. Então, eu sou dessa opinião. Na verdade, a vida da gente, a gente tem que ter esse olhar sempre mais positivo. Sabemos que teremos os desafios, as dificuldades, mas eu sempre sei que alguém está rezando por mim. Então, muitas coisas eu não consigo com as minhas pessoais e nem com a minha oração, mas também coloco nas minhas orações as orações de quem reza pelo bispo, pelo padre, pelos religiosos, pelas religiosas. E tem muita gente, né, que reza por nós, né? E é por isso que nós somos sustentados, né? A igreja não desmorona nem cai. Então, por isso, reconstruir a minha igreja está na força da oração. Sem ela, nós não damos muitos passos, não. Pode ruir, é a areia lá do Evangelho, né? Constrói sobre a areia, desmorona, o vento, chuva e tudo mais. Mas quem constrói sobre a rocha, que é Cristo, é isso que eu tento buscar. E assim, a vida. E isso que é bonito que o Dom Frei Mário colocou. Reconstrução não é partir do zero. Reconstrução é você já aproveitar esse alicerce, essa base e trazer alguns elementos novos diante daquilo que por vezes foi ruído ou destruído. E assim, Dom Frei Mário, uma mensagem para nós podermos reconstruir a nossa igreja espiritual, seja com o coração na nossa fé, seja também reconstruir a nossa confiança nos senhores bispos, na CNBB, confiar no Papa, reconstruir a nossa caminhada eclesial. Reconstruir, então, a igreja é fazer cada um a sua parte também. E fazer a sua parte e fazer comunhão de forma fraterna, de forma acolhedora, de também ter a paciência de ouvir, até o contrário. E, de repente, o Espírito Santo nos inspira uma palavra àquela pessoa que nos coloca uma dificuldade do crer, ou de aceitar, ou de compreender algo que incomoda. Então, eu penso que nós podemos
ser mais positivo, evidentemente, confiar mais também na graça de Deus, no perdão, na misericórdia, estarmos sempre dispostos a servir com amor, com alegria e com dedicação. E podemos assim abraçar o mundo e o mundo se sentirá abraçado por nós e abençoado também por nós existirmos e sermos também colaboradores nessa construção de um mundo melhor, de um novo céu, de uma nova terra, né? De uma igreja que se fortalece também em cima dos destroços, muitas vezes, ou das contrariedades e também dos contra-testemunhos que muitas vezes ocorrem. Mas que possamos seguir os bons exemplos dos santos e santas, conhecer as suas histórias e também acompanharmos e sermos obedientes ao Evangelho, obedientes à Igreja que nos orienta, que nos ensina, o Papa, o Bispo, o sacerdote da sua comunidade. Se ele precisa de uma orientação, de alguma ajuda, você pode também ajudar, converse, né? Alguma coisa que você percebe que está difícil, né? Não critique, vai bater um papo lá, diz, olha, eu me senti assim diante de uma situação tal, o senhor pode, né, me ajudar a entender o senhor naquela colocação que me causou um desconforto, ou que eu não entendi, e assim por diante. Eu sei que não é fácil também se chegar a abordar, quem sabe, uma situação que ele tenha incomodado. Mas se não puder falar, resta. Dom Frei Mário, muito obrigado por este nosso bate-papo, por esta conversa espiritual, formativa, magisterial, pastoral. Olha só que riqueza! Sobre uma frase simples: vai e reconstrói a minha igreja. Dom Frei Mário, muito obrigado de coração pelo senhor ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Cappuccino Cast. Obrigado, Frei David. Obrigado também aí à Rádio Evangelizar por ter oportunizado que nos acompanhem esse podcast, né? Obrigado também pelo convite, que Deus abençoe, que esse programa dar continuidade a tantos que possam esclarecer e ajudar a amar mais a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a São Francisco de Assis e Santa Clara, no caso aqui, para os franciscanos, né? Mas também por toda a nossa igreja, pelo nosso querido Papa Francisco, que vive também a sua dor física, né? Mas assim mesmo ele faz milagres, diríamos, né? No sentido de exercer a sua missão com esta idade e com clareza, com busca de acertar sempre, apesar de às vezes não ser compreendido em suas colocações ou em suas colocações. Que Deus abençoe este programa, né? Que Deus abençoe esta missão de evangelizar e reconstruir sempre mais a igreja conforme aquilo que Jesus propôs para os apóstolos e para todos nós cristãos no mundo. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós concluímos mais um episódio do nosso Cappuccino Cast, que hoje teve a participação de Dom Frei Mário Marques, bispo de Joaçaba, Santa Catarina, e Frei Capuchinho, olha aí que legal. Espero que você tenha gostado, curta, comente, compartilhe, visite os outros podcasts da Rádio Evangelizar. E é claro, eu espero você aqui no próximo episódio com um convidado que também será para lá de especial. Deus te abençoe, paz e bem!